Olá, crianças! Eu sou a professora Ana Flávia, da Escola Filadélfia, e eu estou aqui hoje para contar para vocês a lição 5 sobre a vida de Davi. Lá no Salmos 23, nós estamos estudando que foi o rei Davi que escreveu. No versículo 5 desse salmo diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Como é gostoso, né? Imagina você ir num parque, tomar um piquenique, comer coisas gostosas. Deve ser bem gostoso, não é mesmo? Quando o pastorzinho Davi levava suas ovelhas para o campo, ele tinha que ficar cuidando dessas ovelhas, porque tinha inimigos ali por perto. Poderiam ter animais ferozes, como nós já estudamos que Davi teve que defender suas ovelhinhas de um urso e de um leão, dois animais ferozes que queriam machucar as ovelhinhas. Então, toda vez que as ovelhinhas estavam no campo, o pastorzinho Davi tinha que ficar cuidando, porque podiam ter inimigos, podiam ter cobras venenosas, poderiam ter buracos onde elas poderiam cair, muitas coisas que fariam mal para elas. Então ele ficava cuidando. E assim também o Senhor Deus cuida das suas ovelhas. Ele também, esse salmo diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele nos dá um alimento. Mesmo que tenham inimigos por perto, ele nos dá o alimento. E esse alimento é a palavra de Deus. Então, mesmo que o inimigo tente nos atacar, nós temos que nos alimentar para estarmos fortes e preparados. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse verso, que é quando os pastores levam as suas ovelhas para ficarem guardadas à noite no cantinho delas, protegidas, ele fica observando se elas não têm nenhum machucadinho, se elas não têm nada que aconteceu durante o dia, e se ele achar algum machucado na cabeça delas, ele pega o óleo e passa naquele machucadinho para que aquele machucado sare. E assim Deus também faz com nós. Quando nós temos alguma coisa que nos faz mal, nós podemos falar com Ele, que é o nosso pastor, e Ele vai nos ajudar e Ele vai nos cicatrizar daquelas feridas ou de algo que não é bom na nossa vida. Quem pode fazer isso é Deus com nós. Vocês lembram, na vida de Davi, que nós estamos estudando sobre um amigo que ele teve, nós vimos que se chamava Jonatas. Jonatas foi um amigo que amava muito Davi, e Davi também amava ele. E lembram que um prometeu ao outro que se um deles morresse, eles iam cuidar de sua família. E sabem, crianças, aconteceu uma coisa triste na vida de Davi. O rei Saul e seu filho Jonatas, eles morreram numa batalha, e Davi ficou muito triste, porque o melhor amigo dele, a pessoa que ele amava, era amigo dele, morreu, e ele ficou triste. Depois disso, ele virou rei. Deus usou todo esse tempo que Davi não era rei e preparou ele para ele aprender a confiar em Deus e buscar a Deus. Sempre que fosse necessário, que Deus estaria no controle da vida de Davi. Então, depois de muito tempo, ele virou rei e ele foi morar no palácio. E depois da morte de Jonatas, aconteceu que a ama de Mefibosete derrubou ele. Mefibosete era o filho de Jonatas. Então Jonatas morreu, mas ele deixou um filho aqui na terra. E a sua ama, que era a pessoa que cuidava dele, ela saiu correndo por causa da notícia que Jonatas tinha morrido. Ela saiu correndo e sem querer derrubou ele. E Mefibosete ainda era bem pequeno, mas ele ficou com as duas pernas muito machucadas. As perninhas de Mefibosete ficaram tão machucadas que ele ficou aleijado, ele nunca mais conseguiu andar. E depois que Davi era rei, ele estava no palácio, ele chegou para Ziba, que era um servo do rei Saul, e falou: Ziba, és tu? E ele falou: sim, senhor, aqui está o seu servo. E ele perguntou para Ziba: Ziba,
Não ficou ninguém descendente de Saul e de Jonatas vivo? E Ziba respondeu ao rei que ficou o Mefibosete, mas ele era um menino aleijado. E Davi falou: então busque Mefibosete e traga para mim. Ziba foi atrás e trouxe Mefibosete lá para o rei, lá no palácio. E Mefibosete falou: por que eu estou aqui? Eu não mereço. Eu sou um simples aleijado. Eu não mereço estar aqui. Por que o rei quer que eu esteja aqui no palácio com o rei? E o rei Davi falou assim: olha, eu estou fazendo isso por amor ao seu pai Jonatas. Por amor a ele, que foi meu amigo, você vai morar aqui no palácio comigo. E todas as terras, tudo que era do seu pai, eu vou te devolver. Vai ser tudo seu novamente. Então, Mefibosete ficou no palácio com o rei, morou lá, e mesmo não merecendo, Davi acolheu ele, deu todas as comidas do melhor que tinha, e ele sempre estava perto do rei. E o rei Davi fez isso por amor a Jonatas, não porque Mefibosete merecesse. E sabe, crianças, isso nos lembra uma história da Bíblia. Nós somos pecadores, nós não merecemos a misericórdia de Deus, nós não merecemos o amor de Deus na nossa vida. Mas Deus nos chama para viver com Ele mesmo não merecendo. E Ele faz isso não porque nós mereçamos, Ele faz isso porque Ele ama o seu Filho que morreu na cruz em nosso lugar. Então, por amor a Jesus Cristo, Ele nos chama para morar com Ele um dia no céu. Aqui na terra nós vamos ter dificuldades, mas lá no céu nós vamos poder morar do lado de Deus. Que maravilha! Não tem coisa melhor do que pensar em morar ao lado de Deus. E assim como Davi amou Mefibosete e chamou ele para morar por amor a Jonatas, Deus chama nós para viver com ele por amor ao seu Filho que morreu na cruz em nosso lugar. Por isso, nós devemos sempre estudar a sua palavra e orar a Ele. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não vive com Deus, você pode ter essa decisão.